na sua casa, que Deus possa te abençoar nessa noite, te visitar pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a orar nesse momento. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Se quiser ficar de pé, ajoelhado, sentado, como você achar mais cômodo. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua graça, pela sua presença. Ó Deus, nós acreditamos, ó Pai, na tua soberania, no teu poder, que é grandioso, que é maravilhoso, que é expresso entre os homens, para que nós possamos conhecer, Senhor, meu Deus, a tua essência, a tua realidade. Ó Pai, obrigado, Deus, por essa noite, pela oportunidade de poder estarmos reunidos no teu nome, para te adorar, para te louvar, para entregarmos, oferecermos ao Senhor o nosso culto racional, a nossa adoração, para conhecermos mais da tua pessoa, da tua palavra. Senhor, guarde o nosso coração, a nossa mente. Pai, que a tua paz repouse sobre as nossas vidas, que a tua paz, Senhor, visite os nossos lares. Senhor, meu Deus, leva cativa a nossa mente, a nossa consciência ao Senhor agora, Espírito Santo, para que nada, nenhum impedimento, ó Pai, impeça e roube a sua palavra de penetrar, de entrar no nosso coração, de achar pousada, de achar morada, em o nome de Jesus Cristo, que a sua palavra, ela frutifique, multiplique em nosso ser, para que haja frutos, ó Deus, segundo a sua vontade, segundo aquilo que o Senhor se agrada, segundo aquilo que o Senhor espera de nossas vidas. Pai, eu acredito que o Senhor naquela cruz, como diz a sua palavra, nos justificou, nos limpou, perdoou os nossos erros e pecados e enviou o teu Espírito Santo, Pai, para, Deus, nos ajudar nessa caminhada de arrependimento, de confissão, de santificação, porque a tua palavra diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, se falta paz, ó Deus, nos relacionamentos, traga paz. Se falta, Senhor, meu Deus, santificação, que o teu Espírito ajude a cada um de forma individual, em o nome de Jesus, porque nós, ó Deus, queremos continuar andando nesse caminho de salvação, que é Jesus, que é o seu Filho. A sua palavra diz que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Caminho vivo, sangue poderoso, sacrifício vivo que está disponível nessa noite, novamente, todos os dias, até que o Senhor volte. Na verdade, Pai, a sua palavra ainda vai dizer que o Senhor Jesus voltará para aqueles que o aguardam para a salvação. Que o Senhor, meu Deus, nos ajude, nos anime, nos reforce, nos blinde, revista-nos, ó Deus, da força do seu poder. Como diz o profeta, o salmista ali: aviva a tua obra no decorrer dos dias sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Vocês amém? Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Ele faz milagres impossíveis, né? A esperança pertence ao reino de Deus, o descrédito pertence ao mundo, tá? A esperança pertence ao reino de Deus, o descrédito, o desânimo pertence à carne, pertence ao mundo, né? Aquilo que é corruptível. Então, nessa noite, enche seu coração de esperança, de fé, de ânimo, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Então, guarde a fé, guarde a fé. Abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós só podemos guardar a fé por um motivo, porque Jesus continua sendo justiça que nós almejamos, que nós precisamos, na verdade. Jesus continua sendo a justiça que Deus exige na terra dos viventes. Ele foi a expressão
máxima, maioral, única na cruz do Calvário, de justiça. Como o pastor trouxe, no culto passado, ele pagou as nossas dívidas, sendo cravado ali na cruz do Calvário. Não há mais nenhum débito. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Hebreus 2, 10 vai dizer assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Vamos ler o versículo do capítulo 3, de número 14, capítulo 4, 14. Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, hoje. Se hoje você precisa de socorro, se hoje você precisa da graça, se hoje você precisa de misericórdia, se hoje você precisa da atenção de Deus, Deus está falando nessa palavra: eu estou contigo, eu posso te ajudar, eu vou ao teu socorro, porque eu sou o sumo sacerdote que conhece as tuas fraquezas, conhece as suas necessidades. Eu sou aquele que comprei você pelo meu sangue naquela cruz. E ele vai dizer: eu estou me aperfeiçoando por meio do sofrimento que eu passei naquela cruz, porque eu sou o autor e consumador da salvação, não apenas da fé, mas também da salvação. Ele diz: aperfeiçoar-se por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Deus criou a salvação para a sua vida, Deus fez salvação para a sua alma, Deus fez perdão para os nossos pecados. E ele vai dizer ainda, como nós lemos: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Você veio de Deus, e para Deus Ele quer te levar novamente. Por isso que Jesus é um novo e vivo caminho, porque nós somos de Deus e Deus nos quer de volta. Por isso é que Ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. E Jesus chama você nessa noite de irmão. Ele te convida: você é meu, vem para a minha família, continua caminhando na família de Deus, não abandone a fé. Senhor, obrigado por essa palavra, Pai amado, que diz que convinha que o Senhor viesse para Deus sofrer, conhecer o que é passar problemas nessa terra, para se tornar o autor da nossa salvação. Obrigado, Pai, porque essa palavra nos enche de esperança, nos enche de fé, de renovação, sabendo, Deus, que não estamos sozinhos, sabendo, Pai, que temos alguém que nos compreende, que caminha conosco, que intercede por nós. Ó Senhor, em nome de Jesus, a sua palavra vai dizer que o Senhor é o grande sumo sacerdote, e que isso gere em nossa vida confiança para entrarmos, ó Deus, junto, Senhor, diante desse trono de graça, um trono que tem favor, um trono que tem justiça, tem misericórdia, tem amparo. Deus, tem alegria. Senhor, em nome de Jesus,
nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, visitando, Senhor, os corações, trazendo alento, trazendo ânimo, Pai, seja Deus verdadeiramente o nosso lenitivo, Senhor, nas nossas emoções, na nossa alma, em nome de Jesus, porque a promessa, Ele está dizendo: eu sou o Senhor, que posso me compadecer de ti, nas tuas fraquezas, nas suas limitações, aonde você não chega, eu posso chegar, aonde você não faz, eu consigo fazer, o que você não vê, eu vejo. Ah, Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua misericórdia diante do teu trono, porque a graça e a promessa está dizendo nessa noite: acharemos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus tem socorro para a sua vida nessa noite. Deus tem graça para a sua vida nessa noite. Descanse, confie no Senhor e o adore como Ele é. Santo, santo, santo é o Senhor, em nome de Jesus. Vocês amém? Aleluia! Aplauda esse Deus maravilhoso que criou uma salvação para a sua alma, para a sua vida, em nome de Jesus. Será que volto a sorrir? Se
Aí eu comecei bem devagarinho no ouvido dela. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Irmão, num instante só, a mulher começou a chorar, de soluçar. E pronto, eu fiquei toda molhada, mas pelo menos o coração de concebida acalmou. E às vezes nós precisamos nos aconchegar no colo de papai. Aquele colo meu não era grande coisa, mas era talvez o que a concebida precisava. E às vezes nós não precisamos de uma palavra. Que palavra a gente escuta em qualquer lugar, em todo lugar, não é? Mas uma atitude de fé, de abraçar quietinho, de dizer acalma o teu coração, porque Jesus está no controle. Amém? Até aqui o céu está nos sustentando. Ebenezer, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. E Ele não vai deixar que esse barco afunde. Amém? Glória a Deus. Você pode cantar para o seu próprio coração, dizendo assim: acalma o meu coração.
O Senhor é poderoso para fazer acalmar toda a nossa tempestade. Amém? Glória a Deus. Por isso que nosso prazer está na casa do Senhor. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos que o Senhor é poderoso, Deus. E nós queremos estar apegados na tua casa. Porque nós sabemos que, ó Deus, quando nós nos reunimos como igreja, algo sobrenatural acontece em nossas vidas. E eu sei que cada pessoa que nessa noite veio estar aqui, ó Deus, neste lugar, neste encontro marcado com o Senhor, eu sei, ó Pai, que os céus se abrirão e uma palavra, Deus, que vem direto do teu trono, para trazer, ó Deus, o consolo que o nosso coração necessita. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos nos apresentar a Ti, Pai. Eu sei, Deus, que nós temos falhas e pecados, mas o Senhor é poderoso para perdoar, ó Deus. Tua palavra diz que o Senhor é justo, o Senhor é maravilhoso e justo, bondoso, poderoso, e por isso nós nos apresentamos diante de Ti. Aleluia. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero a carinho.
te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aplaude o Senhor, querido. Aleluia. Tome seu assento, por favor. Mais uma quinta-feira que o pastor Danilo não está conosco. A mãe dele continua hospitalizada. Hoje, graças a Deus, ela já saiu da UTI. A médica tinha dado esse prazo, né, de 3, no máximo 4 dias, para ela estar na UTI, porque ela foi internada por causa dos problemas de dores nas articulações, nos ossos que ela sente, nas hérnias de disco que ela tem na coluna. Mas lá, ela também, os médicos descobriram uma complicação cardíaca. E aí, para eles tratarem essa complicação cardíaca, eles nos orientaram que seria importante ela ficar na UTI alguns dias, até para dar doses de ataque, né, das medicações, porque até então ela nunca teve problema cardiológico. E é por isso que hoje, de novo, ele não está aqui. Porque como ela estava na UTI até ontem, a gente não precisava ficar lá. Então a gente ia, visitava e voltava para casa. E lá no quarto, como ela tem 80 anos, precisa estar lá com ela o tempo integral, né? Então de manhã ele foi para lá e agora, 8 horas, a Maiara vai dormir com ela e ele vai vir para casa descansar. E amanhã, amanhã é sexta, né? Não, amanhã é sexta. De sexta para sábado, a Vanessa, irmã da Maiara, vai dormir com ela. E assim nós vamos vencendo cada dia, né? Por isso que, geralmente, nesses assuntos de dependência química, eles falam muito, vamos viver cada dia. E a Bíblia, que é maravilhosa e que é milenar, ela diz, basta cada dia o seu mal. Porque aí a gente precisa viver cada dia, não dá para pensar como é que vai ser amanhã. Às vezes a gente chega em casa do hospital e a gente fica conjecturando como é que vai ser, onde vamos botar a cama, de que lado, como é que vai fazer para o banho dela, porque a gente já estava dando banho. E aí, mas não adianta. Tudo isso é só conjecturas e às vezes sofrimento e ansiedade, né? Então, esse culto até aqui está sendo para mim, para o pastor, e com certeza está falando com cada um de vocês, porque a palavra ela é lançada e ela não volta vazia. Amém? Então, com certeza, irmão, o Senhor está trazendo bálsamo para as nossas dores e nossas ansiedades também. Salmo de número 116. Aleluia. Salmo de número 116. Eu estou com uma versão chamada NVI, que é Nova Versão Internacional. Mas, às vezes a palavra é só um pouquinho diferente, mas ela tem o mesmo sentido. Nosso português é maravilhoso. É uma das línguas mais lindas. Eu acho que, para mim, a língua mais linda do planeta é a nossa língua. Mas ela tem essa coisa de uma palavra fazer vários sentidos, né? Tem vários sentidos. Então é só essa a diferença. Salmo de número 116. Ele diz assim, começa dizendo: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol vieram sobre mim. Aflições e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Verso 6. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Irmãos, quando nós lemos até aqui neste salmo, nós entendemos que aqui estava uma pessoa extremamente deprimida, com muitos problemas externos, mas também com muitos problemas internos. Aqui ele fala um pouco da sua insônia, da sua angústia. Quem sabe também a sua falta de apetite, que é uma das coisas que é a ansiedade, o medo, né? A insegurança, as lutas, elas promovem isso dentro da gente. Mas uma coisa interessante é que ele continua dizendo: eu estou clamando ao Senhor. E no 7 ele fala: retorne ao seu descanso, a minha alma.
E a gente está sempre falando aqui da importância de falarmos conosco, né? De nós dizermos à nossa alma: olha, você precisa se aquietar, você precisa estar quieta, tranquila, porque eu tenho um Senhor, eu tenho um Pai, eu tenho uma filiação e Ele está cuidando da minha vida. Porque a ansiedade, ela é um sentimento natural, inerente a nós seres humanos. Mas a gente não pode deixar ela tirar de nós o nosso equilíbrio, tirar de nós a nossa alegria, tirar de nós o desejo de continuar avançando. Então, quando estamos assim, precisamos fazer como um salmista. Ele chega a dizer que as cordas de morte estão envolvendo ele. Olha o quadro totalmente de depressão, gente. Mas ele entende que ele não está sozinho, que o psicólogo dos psicólogos está com ele, que o terapeuta dos terapeutas está com ele. E ele dá uma ordem à sua alma: a alma, você precisa sossegar, porque eu não estou sozinha nessa lida. Então o Senhor está dizendo para mim e para você que Ele continua cuidando de todo o nosso caminho. Amém? Ele diz assim, verso 10: eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito, em pânico, eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir o Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de seu povo. O Senhor vê, não vamos ficar só até aqui. O Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Então, mesmo com um estado de depressão, mesmo vivendo um momento de muita angústia, de muito pavor, de muitas lágrimas, o salmista entendeu que ele precisava ter gratidão. Irmãos, é um dos sentimentos mais nobres que o ser humano pode adquirir, pode ter, é ser grato. Ser grato a Deus pelo dom da vida, ser grato a Deus por cada luta que passamos. Sabe por quê? Porque cada luta que nós vencemos, isso quer dizer que nós somos vencedores daquela luta. E o Senhor está nessa hora nos dando essa oportunidade e privilégio. Você que quer ser grato a Deus através da sua fidelidade, com o seu dízimo, com a sua oferta, faça isso com alegria nessa noite, em nome de Jesus. A Maurina está ali com o envelope, o QR Code já está ali. E se você já fez o seu depósito através do QR Code, Pix da igreja, e quer trazer aqui à frente o seu envelope, também pode. Porque a nossa oferta, o nosso dízimo também, ele tem uma função como um ato profético. E muitas vezes você já fez durante o dia, e agora você quer vir aqui à frente, venha com alegria em nome de Jesus. Tentando pensar e a ferida sarará, protegido com teu manto de amor. O pão partiremos sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe seus soldados feridos morrer. Não deixe o soldado ferido morrer, irmãos. Nós louvamos o Senhor, porque essa igreja é uma igreja que tem entendido a importância de caminhar junto, de buscar a ovelha que está ferida, marcada. E eu e o pastor até dizemos, né, que às vezes a gente faz um paralelo do nosso chamado com o chamado do pastor Elielson. O pastor Elielson não leva mais de 3 meses para ser batizado. Eu acho que se a sua casa fosse lá em Minas, você vivia lá batizando todo mês. Lá é a casa do Lorival e da Mona Lisa que eles batizam. Um casal maravilhoso também que temos lá. Mas a gente fala que eu e o pastor, a gente dificilmente batiza. Geralmente, Tati, é alguém que está numa família que voltou para Jesus, e aí Jesus, para
Sabe assim, aquele chaveirinho que o Senhor dá, aquele bônus, aí vem alguém e a gente batiza. Mas não é comum. Por quê? Porque a gente, o Senhor nos chamou para essa obra de restituição, de restauração. Então, por isso que eu amo tanto. E eu entendo muito as pessoas que estão marcadas, feridas, porque a igreja, ela é um lugar maravilhoso. Mas como todo lugar que há ser humanos, irmãos, é um lugar também de muitos desafios. E por ser a representante legal, espiritual do reino de Deus aqui na terra, Satanás faz tudo e mais um pouco para tentar dizer para a gente que não vale a pena congregar, que não vale a pena estar numa igreja, que não vale a pena servir a Deus. Porque, mas eu sirvo a Deus em casa. Não serve não, querido. Deixa eu te dar uma notícia. A gente não consegue. Porque há coisas que só acontecem nos atos da igreja. Há coisas que só acontecem debaixo de uma orientação e de uma autoridade pastoral, eclesiástica. Então é importante congregar. Por onde você for, onde você andar. Ontem eu falava com uma irmã que há dias não consegui ir lá em Mogi, no culto da quarta-feira. E ela falou assim, olha, hoje a palavra falou muito comigo. E às vezes que eu não vejo aqui, pastora, eu trabalho lá em São Paulo, eu vou lá. Vai, filha, não fica sem congregar. Não importa, se você não consegue vir aqui, pelo amor de Deus, vai a outro lugar, um lugar sério, peça para o Senhor. Há muitos homens de Deus, há muitos pastores, pastoras, mulheres de Deus, que são sérias, que levam a sério a obra do Senhor, que faz parte desse chamado. Então eu disse para aquela pessoa, não importa, você não pode vir aqui, pelo amor de Deus, vai em outra igreja, mas não pare de congregar, porque a gente fica fraco, apático. Satanás tem tempo de ficar ali, lançando, os seus ardis. E Paulo ensina a igreja de Corinto, ele fala assim, tome cuidado, porque vocês não podem ignorar os ardis de Satanás. Ele é muito ardiloso, ele é um ser milenar, e ele conhece, ele sabe muito bem como atrapalhar a vida com Deus na nossa vida. Então vamos confiar em buscar o Senhor. O salmista teve tanta dificuldade. Ele estava no meio das lágrimas, no meio do sofrimento, se sentindo como se fosse alguém que estava à beira da morte, mas ele não deixou de buscar o Senhor e de ser grato a Deus. São características que a gente não pode perder, a gratidão e o congregar. Nós precisamos desse tempo, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, muito obrigada. Te louvamos por cada um, Senhor, dos teus filhos que entendem, dízimo e oferta, Pai. Ó Deus, obrigada, Senhor, por nos ensinar que mesmo na dor, na dificuldade, na adversidade, estamos num país, ó Pai, onde a nossa moeda está cada dia mais fraca. Mas nós, Senhor Deus, confiamos no Deus, ó Pai, que pode todas as coisas, que está no controle da vida social e política e econômica da nossa nação. E é por isso que nós dizimamos e nós ofertamos com muita alegria, com muita certeza no nosso coração, Pai, que o Senhor continua cuidando de cada um de nós aqui. Pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, cada semente que foi plantada nessa noite, nesse gasofilácio, aqueles que já fizeram seu pix, aqueles que estão assistindo o culto ou vão assistir em outro momento, mas que também já ofertaram, já dizimaram. Que cada um dos teus filhos, Pai, possam ser, Senhor Deus, agraciado de forma exponencial, Senhor. Que a tua graça, a tua abundância, Pai, venha sobre a vida de cada um. No teu nome, Jesus, te agradecemos. Nós abençoamos também as primícias, Senhor. Como nos alegramos, Pai, de ver uma igreja que pensa no irmão, que pensa, Senhor, no próximo. Isso é maravilhoso. E nós te agradecemos, Pai. Muito obrigada. E continua, Senhor, abrindo os nossos corações para entender, Senhor Deus, essa obra de ação social, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Portanto, já expliquei porque o pastor não está aqui. É verdade. E como a gente está fazendo um curso chamado Mulher Única, a pastora Sidneia está ministrando para nós. E se prepare você que deseja fazer, porque o ano que vem nós teremos turmas aqui e em Mogi das Cruzes também.
A pastora vai ministrar lá também para as mulheres de lá. Então, o curso fala muito sobre o nosso papel, né, a nossa singularidade, mas também as nossas atribuições como parte, né, do chamado homem e mulher. E aí, como a gente está com essa... Nós já temos essa cumplicidade, eu e o pastor, nós somos muito parceiros. Eu não canso de agradecer a Deus pelo homem que ele é, como ele me ajuda com os meus parentes, né? Como ele me ajuda com o meu chamado, ele me apoia, e eu louvo muito a Deus, e eu estou sempre enaltecendo a pessoa dele, de como ele é importante para mim, de como ele faz a minha vida ministerial ser uma vida leve. E aí, já fazendo esse curso, ontem eu vi que ele estava muito cansado, né? E eu já disse para vocês que eu não sou pregadora, eu sou uma serva do Senhor e eu gosto de ajudar naquilo que ele precisa. E aí, eu vi que ontem ele estava muito cansado. Eu falei, Dan, deixa eu pregar. Você que sabe. Ele não fala assim, vai se prega. Ele fala assim, você que sabe. Porque também, se você quiser, eu mesmo prego. Eu falo, não, pode deixar que eu vou pregar. E nós tínhamos ido lá para ver o boletim da médica, né, da dona Carmen e tudo, e eu falei para ele, vamos já e ficar lá em Mogi, porque daí você descansa, né, fica menos tempo na estrada. Não, gente, eu quero vir para minha casa, eu quero tomar um banho. Quando a gente está cansado, nada melhor que a casa da gente, né? E aí ele está nessa batida, a gente já veio com mais de meses, acho que quase um ano que a gente está nessa corrida com a mãezinha dele. Então eu me ofereci para pregar. Praticamente tive que tomar o microfone da mão dele, Rafa, porque ele falou assim, deixa eu pregar. Não, quem vai pregar sou eu, você está muito doido, você está muito atrapalhado. Mas, igual brincadeira à parte, é tão bom a gente ter um parceiro que soma, que cuida da gente, e cuida desse detalhe. Agora ele está precisando desse cuidado, né? Essa hora ele ainda não chegou em casa. Então, nada mais justo que eu pregar, né? E é por isso que a Bíblia diz, queridos, que nós precisamos estar prontos para qualquer boa obra. Porque quando nós somos de Deus, talvez você não tenha a oportunidade de pegar o microfone no púlpito, mas a sua postura, a sua conduta vai fazer as pessoas se aproximarem de você, igual a abelha faz quando vê uma florzinha bonitinha lá. Ela já quer logo sugar aquele pólen lá. E é assim na vida do crente. Nós somos um monte de florzinha que o Senhor nos usa. E à medida que nós vamos, né, deixando que o pólen do céu está sobre a nossa vida, as abelhinhas, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, vai vir, porque elas querem esse cuidado desse Deus maravilhoso. Então eu louvo a Deus, porque hoje aí ele já veio falando, né, tia, então amanhã você prega, pode deixar que eu prego sim. E aí ontem eu preguei lá em Mogi, e hoje cá estamos para continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é viver aquilo que Ele nos deu para viver, né? O seu chamado, de todas as multiforme graça. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, por favor. A nossa leitura está em Hebreus capítulo 8. Mas aliás, não, por favor, põe Hebreus capítulo 1, por favor. Eu gosto de dizer que eu não vou pedir para vocês lerem em casa, porque ninguém vai ler, né? Eu sei como é. Eu sei como é, que a vida da gente é muito corrida. Então eu mesmo vou ler com vocês, e aí a gente vai entender o que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Capítulo 1 de Hebreus, ele diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. E o verso 5 diz assim: pois a qual dos anjos Deus deu alguma vez, disse, tu és meu filho e hoje te gerei. E outra vez eu serei seu pai e ele será teu filho. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Amém? Glória a Deus. Essa palavra me enche de alegria, porque terça-feira eu estava passando o MasterChef e eu gosto de assistir programa culinário. É uma luta, porque eu gosto de assistir programa culinário, mas eu não gosto de cozinhar. Me dá até dor nas costas de ver que é um tanto de panela. Eu falo, tá repreendido, eu vou lá na padaria, compro um negócio desse aí, é igualzinho. Fechar o olho, parece que eu estou lá no MasterChef comendo. E cada um com seus dons, né, irmãos? Cada um com suas aptidões. Eu não sou fã de cozinha, e então faço o básico, o trivial. Meu marido não passa fome. Nós não passamos fome em casa, mas não é uma coisa que eu gosto muito. E aí, lá no MasterChef, eles estavam falando a respeito dos planetas. E quando eu vi, falando sobre os planetas, que eles iam ter que fazer 12 de chocolates em forma de planetas, eu fiquei lembrando dessa palavra. Porque ela está recente, ela está dentro do nosso plano de leitura diário. E eu falei, meu Deus, como é lindo saber que um Deus tão grande e poderoso, que criou o sistema solar, o sistema de translação. Como é o nome do outro sistema? Quem lembra? Quem está estudando aí? É translação e rotação. E tudo está lá pendurado. Aí às vezes que um meteoro solta um meteorito de nada, meu Deus, chega, estronda, abre um buraco, faz cratera. E a gente pensa num Deus tamanho, grande, poderoso, criador do universo, que olha para mim e para você, nos pequenos detalhes da nossa vida e cuida da gente. E isso, irmão, me traz uma confiança, me traz uma paz tão grande. Porque talvez, até para os nossos genitores, para os nossos familiares, a gente não tem tanto valor assim, ou às vezes não tem valor nenhum, né? Vamos falar a verdade, que tem famílias que parece que a gente é o zero do zero do zero à esquerda. Mas nós temos um Pai que nos ama, que cuidou de todas as coisas, que fez o universo, que criou a terra e deu nome a todas as coisas, para que eu e você um dia pudesse habitar nela com segurança, com conforto, não muito segurança, não é verdade? Mas eu penso, irmãos, que se a gente tivesse mais segurança do que a gente tem hoje, a gente nem ia lembrar de Deus, sabia? Porque é assim que somos. Quanto mais a gente está na bonança, menos a gente lembra de Deus. E isso é muito triste. Mas é um problema nosso. Nosso, que eu falo, da humanidade. A gente é assim. Então, muitas vezes Deus permite, faz com que as lutas venham, para que no meio das lutas a gente se aproxime dele e nós sejamos aperfeiçoados naquilo que ele quer, naquele chamado que ele tem para cada um de nós. É maravilhoso. E esse livro de Hebreus, ele me chama muita atenção. A gente não sabe se foi Paulo que escreveu, se foi Barnabé, se foi Apolo, por conta que é um livro, é uma carta que ela, essa carta foi escrita e conforme você vai lendo ela, você entende que quem escreveu tinha uma certa intimidade com os apóstolos, vivia muito perto deles. Mas também o autor, ele é alguém que conhecia muito bem o Antigo Testamento. E ele vai falando o tempo todo a respeito dos grandes acontecimentos do Antigo Testamento, mas sempre fazendo menção da melhor e mais perfeita aliança, que é a vinda do nosso Senhor. Então é um livro que me chama muita atenção e eu amo ler, mesmo aqueles lugares que eu ainda não entendo, que o Senhor não me trouxe a revelação ainda. Aquilo me traz uma alegria, uma satisfação, porque o Deus que fez todas as coisas, irmãos, também preparou o Cordeiro para que naquele dia o Senhor pudesse naquela cruz expiar
ser o culpado dos meus pecados. É isso que significa expiação. Ele foi culpado, ele pegou tudo que era contra a minha vida. E ele falou: não, Eliette, a partir de hoje, essa minha morte e a minha ressurreição vai trazer leveza para a tua vida. E você vai ter uma vida leve na terra, mas quando você morrer, quando eu te chamar, você vai morar comigo na eternidade. E isso é maravilhoso. Não é só Eliette não, viu, gente? Tem lugar para todo mundo. E o céu é bonança, lá é top de linha. Lá o negócio é punk, lá é coisa de primeiro mundo. Mas não é primeiro mundo do céu, daqui da terra, não é primeiro mundo de lá das galáxias mesmo, lá do céu. Amém? E ele preparou isso tudo. Então essa pessoa, provavelmente, ela tinha muito conhecimento, por isso até o nome, né, aos Hebreus, porque ela conhecia muito do pacto, das alianças que o Senhor fizera com o seu povo lá atrás. E como a vida do nosso Senhor Jesus veio fechar todos esses acontecimentos e dizer para mim e para você: tudo está consumado. Tetelestai. Glória a Deus, porque o Senhor consumou tudo naquela cruz para as nossas vidas. E eu quero que você vá para Hebreus, capítulo 1. Hebreus, lá no finalzinho, capítulo 12. Ele vai falar dessas alianças, você vai vendo aí, ó, ele vai falando sobre o sacrifício de Cristo, que é definitivo. Mas uma das coisas importantes também dessa carta é que ele nos chama a perseverança e a fé. O tempo todo o escritor vai falando da importância de perseverar, de permanecer. E eu sempre falo que uma das coisas importantes na nossa vida é a consistência, irmãos. Porque muitas vezes as pessoas elas chegam naquele afã, chegam na igreja com aquela vontade de servir a Deus, a gente fala do primeiro amor, né? Porque a Bíblia fala das primeiras obras, falou para a igreja de Éfeso, falou lá, o apóstolo João falou lá na ilha de Pátimo: olha, você precisa voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. E de fato, esse momento existe. A gente chega na igreja com aquele, aí de repente, né? Alguns porque vão sendo feridos, outros porque ganham muitas bênçãos. Ele já vem de uma colheita uma colheita muito, já vem de uma semeadura grande, então ele começa a receber bênção e de repente ele vai ficando ali. E aí esse livro vem nos dizer: gente, vocês precisam ter consistência, porque nem a bênção, nem a adversidade pode nos tirar daquele lugar que Deus nos chamou para estar. E é isso a importância. É isso que a carta de Hebreus vem trazer para a igreja. Ela diz: vocês precisam ter equilíbrio. Vocês precisam aprender a passar na bonança, com fidelidade a Deus, com gratidão, mas também na adversidade. Permanecer firme, servindo a Deus. Mesmo que vivemos porquês. Se nós olharmos aí, o Salmo 116 mostra o quanto aquele homem estava sofrendo. Mas ele não deixou de servir a Deus. Se nós olharmos essa carta aos Hebreus, o Senhor vai falando dos detalhes daqueles homens. Capítulo 11 de Hebreus vai falar muito sobre aqueles homens que nós chamamos de heróis da fé, porque foram homens acima da média, que não deixou que a dificuldade, que as adversidades tirasse dele aquele chamamento que Deus dera apenas para ele, né? E o livro de Hebreus vai dizer isso, fala assim: olha, vocês precisam continuar. E o capítulo 12, eu estou sempre falando a respeito desse versículo, mas como a palavra se renova, eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando comigo e com você. Capítulo 12 de Hebreus, a partir do verso 1, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Será que aquele povo também estava passando luta, gente? Para o escritor trazer essa palavra e dizer para eles: olha, tem muita gente observando eu e você.
Tem muita gente que está vendo cada passo, a forma que a gente respira, a forma que a gente faz negócio, a forma que a gente se comporta na escola, a forma como o marido trata a mulher, a forma como a mulher trata o marido, a forma como os pais tratam os filhos. E ele diz, é uma tão grande nuvem de testemunhas. E muitas vezes eu já me peguei pensando assim, quantas pessoas devem ser para formar uma nuvem? Olha, gente, deve ser centenas e centenas. Você já pensou sobre isso? E o Senhor disse que existe essas centenas e centenas de pessoas observando a minha vida e a tua vida. E talvez nessa noite é definitivo para alguém ouvir essa palavra, porque a tua postura e a tua conduta vai dizer como vai ser a tua vida diante de Deus a partir de hoje. Nós temos todo o direito, irmãos, de nos questionar, de questionar a Deus. Senhor, por que eu estou passando isso? Mas nós não podemos murmurar, nem sermos ingratos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Emília começou dizendo isso, é Benézia. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu diria o que Paulo disse à igreja de Filipenses, ele diz lá no capítulo 3, no verso 16: vivamos conforme aquilo que Deus já nos fez. Você acha que você está sofrendo? Mas o Senhor até aqui tem te guardado, tem me guardado, tem nos guardado. Tem cuidado dos detalhes da nossa vida, irmãos. Que coisa linda é o cuidado do Senhor. E aí, aqui, ele continua dizendo assim: de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Esse escritor está mais uma vez dizendo para mim e para você que os nossos irmãos lá atrás passaram por coisas iguais ou piores da que nós estamos passando. Mas a gente não tem, irmãos, direito de parar, porque o Senhor está cuidando da nossa caminhada. O Senhor está nos dando orientação todos os dias, o amor dele por nós. Hoje eu vivo vivendo momentos assim, mas já faz uns 2 dias que eu estava para ligar para a enfermeira do posto, porque ela me pediu um exame, e eu fiz o exame, e por conta dessa correria com a minha sogra, eu não pude levar o exame. E ainda estou com aqueles sintomas, eu falando, Jesus, me ajuda. Eu preciso de um tempo para ligar para essa moça, para levar lá para o médico ver esse exame, Jesus. E ali na cozinha, fazendo as coisas, atendendo o telefone, resolvendo outras coisas, de outras pessoas, e falando com Deus a meu respeito. Senhor, me ajuda. O Senhor sabe que eu estou com esse sintoma, meu Deus. E eu não pedia nem para a moça vir, eu pedia para eu ter tempo de falar com ela no telefone. Eu falei, eu não posso mandar áudio, eu não tenho amizade para mandar áudio, tem que ser uma ligação. Vocês não acreditam não, daqui a pouco eu fui lá fora pôr uma roupa na máquina. Quando eu voltei, a moça tinha ligado 3 vezes para mim, pastor, eu estou aqui embaixo. Gente, a moça estava na minha casa. Você entendia o cuidado de Deus? Porque o Senhor sabia que era importante para mim hoje falar com aquela mulher. E enquanto eu estava ali resolvendo outras coisas para outras pessoas, e pensando, meu Deus, eu preciso de um tempo para ligar para essa moça, Jesus, me ajuda. Daqui a pouco a moça já tinha me ligado 3 vezes, pastora, eu estou aqui embaixo na sua casa. Eu fiquei assim, oh Jesus, depois eu te agradeço, te encho de beijo, porque agora eu tenho que ir lá atender ela. Fui lá correndo, oh, me perdoa que você precisou ligar 3 vezes, eu estava com a máquina ligada, eu não ouvi. Não tem nada, pastor, conversamos, resolvemos. Mas esse, irmãos, é o Deus de detalhe para mim e para você. E o que o Senhor quer imprimir no meu e no teu coração hoje é que nós não podemos parar por causa dessas adversidades. Porque aquilo que o Senhor nos permite ver, oi marido, tudo bem? Aquilo que o Senhor nos permite viver, porque Ele sabe que nós vamos suportar com Ele. Porque a gente não passa pelo fogo sozinho. Você se lembra que o profeta Isaías falou?
quando vocês passarem pelo fogo, porque o fogo vem para todo mundo. Você concorda comigo? Ele disse, o fogo não vai te queimar. Você vai ficar lá igual aqueles 3 adolescentes lá na Babilônia, ó, andando no meio do fogo. E o quarto homem lá, fala, não vai queimar você. Não vai, tem uma promessa, tem uma impressão de Deus, tem um selo de Deus. Lá no Antigo Testamento, o sacerdote tinha um pedaço de ferro de ouro aqui na testa, chamada de mitra. E eu sempre entendo que a gente tem uma mitra espiritual aqui na nossa testa. Ninguém toca, irmãos. Não adianta. Agora eu e você temos que sair daqui nessa noite convicto dessa esperança, que o Senhor é por nós e ninguém vai contender contra nós. Eles podem até contender, mas eles não vão vencer, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. É para isso que o Senhor chamou a gente, chamou cada um de nós. E nós precisamos, queridos, entender, essa corrida que nos foi proposta é uma corrida que faz todo sentido. Quando nós começamos a entender que somente com o Senhor vamos passar por ela. E ele diz assim, no verso 3, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Então ele continua falando, mas sim ilegítimos. Então, amados, essas dificuldades que nós muitas vezes passamos, e até a correção, sim, porque nós não detemos toda a verdade, não é assim? E às vezes nós até sabemos lidar com algumas coisas, mas com outras ainda não. E somente a luta, o desafio, traz para nós esse discernimento, não é verdade? E a gente começa a ganhar essa sabedoria. Então, aqui em Hebreus capítulo 12 ainda, no verso 12 a 14, ele diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então ele está dizendo, irmãos, que para este caminho que ele nos chamou, nós precisamos ter paz com todos. A Bíblia diz assim, Paulo diz, se possível, tenha paz para com todos, porque tem pessoas que é difícil, né, irmãos? E nós sabemos quanto é difícil, mas nós precisamos liberar essas pessoas. Nós precisamos deixar essas pessoas voltar no Senhor. Eu sempre falo uma coisa com as minhas irmãs, e eu sempre digo assim, ó, as pessoas que nos fazem mal, ela já nos fez o mal. Não deixemos que ela nos tire além disso. Porque se eu ficar carregando ela dentro de mim, daqui a pouco eu vou estar uma pessoa amarga, ferida e cortada de receber as bênçãos, as benesses do Senhor. Porque a Bíblia diz que a falta de perdão, o Senhor não ouve a minha oração quando eu não perdoei a pessoa. Quando eu tenho algo que está ali me machucando, que está me doendo. É claro e evidente, irmãos, que muitas vezes a gente não pode, existem pessoas que nós não conseguimos conviver. Mas a Bíblia diz assim, se possível, tenha paz para com todos. Porque existem pessoas que a gente não vai conseguir conviver e ter paz com ela. Por isso que a Bíblia diz que às vezes nem sempre é possível. Mas é possível que ninguém roube de mim a leveza, a alegria, o contentamento, a gratidão que eu tenho pelo Senhor Jesus. Eu passei muitas coisas na minha adolescência. E muito problema dentro da igreja, porque muito problema. E uma das coisas que eu entendi é que Satanás queria, Ivete, que eu desacreditasse de amizades aqui na terra.
E a Bíblia diz que em todo tempo ama um amigo, e na angústia nasce um irmão. Como é que eu vou acreditar em boas amizades, Márcio? É claro que existem pessoas, irmãos, que elas são mais chegadas que irmãos biológicos, diz a Bíblia também. É claro que Deus prepara essas pessoas. É claro que Jesus prepara esse José de Arimateia para no caminho, andar conosco. Ele prepara. Tem dia que a gente está só, né, o defunto, e Jesus prepara alguém para nós estudar nosso suor, nossas cicatrizes. Há a possibilidade de existir homens e mulheres, irmãos, que são amigos de verdade. Aí é claro que vai precisar aquele belo discernimento que nós já ganhamos, né? Porque quando a gente tem discernimento, a gente sabe. Você sabe com quem você pode conversar, você sabe com quem você pode contar. E é bem no dia da dificuldade que essas pessoas mais se aproximam de você, sabia? Porque o verdadeiro amigo não tem medo de pegar a sua dor, a sua luta. Quem não é amigo de verdade tem medo. Você passa por uma luta financeira, parece que é contagioso. Parece que é lepra no bolso, né? A pessoa já fica. Aí não atende seu telefone, ela tem medo, lá vem R$500. Ai, Jesus, o aluguel. Ela vai me pedir. Ai, Senhor. Infelizmente. Mas às vezes você e eu estamos passando por uma aprovação, porque o Senhor quer dizer para nós com quem podemos contar e com quem não podemos. E a gente fica, ai, Senhor, está doendo, porque Deus corrige a quem Ele ama, está dizendo a palavra. Mas Ele vai nos dar a condição, e você vai olhar e ver, olha, esse daqui eu vou poder contar, esse daqui é até aqui, foi bom enquanto durou, beijinho, beijinho, tchau, tchau, e assim tem vida. Não é verdade? Então essas pessoas, o Senhor deixou essa carta para esse tempo. Elas tiveram problemas, e eu tenho certeza que eram problemas tão grandes quanto o nosso, mas elas permaneceram. Aí no versículo 1, ele diz assim, depois que ele diz, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por um tão grande número de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E aí ele fala sobre algo que era muito comum naquela época, principalmente para os gregos. Ele diz, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Diga assim, corramos com perseverança a corrida que me foi proposta. Aleluia. Jesus está colocando selo nos nossos joelhos nessa noite. Está colocando cartilagem nas nossas articulações para nós continuarmos correndo, queridos. A história paralela à Bíblia diz que nessa época aqui havia uma corrida e a maioria dos Jogos Olímpicos foram criados na Grécia. E a história diz que aqueles homens corriam. Se você quiser depois, olha lá no YouTube, você vai ver a imagem deles. Eles corriam com uma espécie de cirola. Quem sabe o que é cirola aqui? Ágata não sabe. Mas é um cuecão, era feito com tecido tipo de algodão, bolinho, e ele era parecido uma fralda de menino, só que grande, né, para homens e mulheres. Então eles promoviam aquela corrida, e lá é Mediterrâneo, então não é muito calor. Então eu imagino, irmão Davina, que eles precisavam mesmo dessa indumentária, dessa roupa, com o mais folgada possível, uma roupa que tivesse confortável, porque eles corriam debaixo daquele sol absurdo que deve ser o Mediterrâneo, né? E uma outra característica é que eles corriam só com aquele cuecão e eles desfrutavam o corpo. Sabe quando a gente vai fazer um bolo? Vocês boleiras aí, a giboleira do ministério, basta ter que untar, né? Então eles faziam mais ou menos isso, untavam o corpo com óleo. E eu fiquei tentando fazer um paralelo dessa corrida. Porque é uma corrida, irmão, nós estamos aqui. Todos nós precisamos nos movimentar. Porque a Bíblia diz aqui mesmo em Hebreus que nós estamos num novo e vivo caminho. Você já pensou nisso? Um caminho que é novo, esse que você anda, que nós andamos, mas ele também é vivo. Então é um caminho que se movimenta. Então por isso que nós precisamos correr. Porque se a gente parar, possivelmente a gente vai ficar igual na areia movediça e daqui a pouco a gente vai afundar. E o Senhor disse, eu faço questão que vocês
Depois me mostra o testemunho de vocês, porque existe muita gente vendo, observando, querendo esse pólen que cada um de vocês tem como flores do jardim do Senhor. Ele disse, vocês precisam se livrar de tudo que atrapalha, do pecado que nos envolve, para que a gente possa correr. E vamos ver rapidinho. Primeira coisa que ele faz, 2 Timóteo, por favor, no capítulo 2, verso 22. Olha só o que ele diz. Por que a gente, muitas vezes a gente precisa tirar toda essa armadura, essas vestimentas? Eu tenho uma dificuldade horrível. Eu vou ali para o hospital, eu digo, gente do céu, para que essa mala, pelo amor de Deus? Eu levo livro, eu levo caneta, eu levo marcador de texto, eu levo bolacha. Eu tenho um pacote de bolacha branca que eu já levei uns 3 vezes e já brinquei com ele. Então eu falo assim, com fome eu não fico. Eu vou levar. Aí não precisa, porque lá agora tem uma lanchonete, uma cafeteria assim do lado, do pronto atendimento, lá do Ipiranga, então não precisa. Mas eu não saio de mão abanando. Então eu tenho dificuldade. E é por isso que o Senhor pode ministrar isso ao meu coração. Que essa corrida eu tenho que estar com roupas leves. E esse óleo que ele tinha, resultado untado. Por quê? Porque ali ninguém conseguia segurar ele, puxar ele, porque ele estava ali todo cheio daquele óleo. E muitas vezes esse óleo do Espírito Santo é para ninguém, irmãos, tirar de nós o nosso brilho. Para ninguém conseguir nos paralisar no dia mal. Tenta pegar a gente e falar, nossa, essa mulher tem um físico, não é possível. Eu não consegui parar ela. Por quê? Porque o óleo da unção da alegria do Senhor está sobre a nossa vida. Não é? E ele, olha só o que diz. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2 Timóteo 2, 22, assim. Fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz com aquele que de coração puro e com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. 23. Evite as controvérsias tolas e insolentes, pois você sabe que acaba em briga. 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, hábitos para ensinar e tolerante. É uma das coisas mais difíceis desse mundo, irmãos, porque hoje o que a gente vê é uma geração de gente intolerante, dentro e fora da igreja. Todo mundo, a gente está assim. E é por isso que o Senhor trouxe essa palavra hoje para nos trazer a doçura de volta, para entender que o Senhor precisa nos ajudar e nós precisamos querer. Já que estamos nessa corrida, não podemos ficar cheio de coisa, cheio de sentimento, cheio de raiva, cheio de intolerância, porque senão a gente não vai conseguir fazer essa trajetória. Em 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 10, olha o que ele diz. Já estava acabando, tá, queridos? Tem mais 5 minutos aí. 1 Timóteo capítulo 6, do verso 6 em diante, diz assim: pois o amor ao dinheiro, 6,6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Ele está dizendo a misericórdia junto com a gratidão, com a alegria, com a leveza. Verso 7. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Verso 8. Por isso, tendo que comer com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. E a gente vê um monte de gente correndo atrás, querendo matar uns aos outros. Eu não estou falando de longe não, viu, irmãos? Eu estou falando bem pertinho de mim, do pastor. A gente conhece e a gente está vivendo isso. Que o povo, se puder, dar um tiro na testa para a gente sumir e desaparecer do caminho deles. Mas nós estamos com óleo. Nós estamos com cuecão aqui, ó, que segura. Porque a gente sabe que essa corrida é só para quem está entendendo o manto. Só para quem está no mistério. Então nada e ninguém segura a gente. Verso 9, por favor, Teto. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muito sofrimento. Então, quantas amizades, quantos laços de parentesco são quebrados por causa do amor, do apego, da mesquinharia, da sovineza ao dinheiro.
Não, irmãos, que o dinheiro seja ruim, não é. Dinheiro é uma bênção. Que bênção! Que se Deus desse a todos nós o dom de adquirir riqueza, a Bíblia diz que é um dom. Porque é maravilhoso você ter para dar, para ajudar, para abençoar, com alegria, com equilíbrio, com sabedoria, porque até para abençoar a gente precisa ter sabedoria para fazer aquilo que Deus está nos orientando, não é verdade? Mas aí, irmãos, muitas vezes a nossa carreira, nossa caminhada, nossa corrida pode ser travada se a gente estiver com apego à avareza, egoísmo, egocentrismo. Esses sentimentos podem parar a gente. E para encerrar, Apocalipse capítulo 2, verso 23b. Olha que coisa linda que o Senhor diz. Apocalipse capítulo 2, verso 23, só a parte B, diz assim: então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração dos homens, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. A palavra do Senhor para mim e para você: o Senhor tem prazer em nos retribuir, o Senhor tem prazer em nos abençoar, mas vai ser segundo a minha semeadura. Não adianta eu estar plantando pimenta e querer colher morango, não adianta. Eu preciso fazer essa semeadura, eu preciso correr com o mínimo de esses sentimentos da terra que vai me segurando, que vai tirando de mim a força, a leveza para chegar no fim da corrida. E Apocalipse 2, verso 25 diz assim: 2 mesmo, a partir do 25. Senão, que se apeguem com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. O Senhor está dizendo: vocês precisam permanecer. A igreja do Senhor na terra precisa perseverar. A luta está aí, mas o Senhor já nos deu essa indumentária, essa roupa apropriada para cada um de nós. Cada um de nós temos a vestimenta devida. Deus já nos deu isso, irmãos. É algo peculiar, particular, porque nós somos um só. E o Senhor nos fez e Ele tem prazer na sua singularidade. O que é isso, Eliette? Ele nos conhece de forma particular. Ele sabe quem é você e quem sou eu. E a Bíblia está nos dizendo que Ele sonda as nossas intenções do nosso coração. E somente quando o nosso coração, as intenções do coração, a motivação estiver em Deus, aí nós veremos um final triunfante nessa corrida da vida. Em nome de Jesus. O verso 26 diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações. 27, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. 28, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Quem quer essa autoridade? Amém. Também lhe darei a estrela da manhã. Glória a Deus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ficar sobre nossos pés. Nós precisamos entender, irmãos, que não é uma corrida fácil. Inclusive Paulo fala na igreja de Corinto e ele diz sobre isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz que a corrida que vários homens correm, só um recebe o prêmio, que é uma corrida muito pequena, muito fútil. Mas a corrida que o Senhor está nos promovendo e propondo nessa noite é uma corrida para a vida. Para a gente viver uma vida alegre, feliz, grata a Deus. Mas também entender, irmãos, que tudo que a gente recebe nessa terra tem bônus e ônus. Que isso, nós precisamos nos preparar, vestir essa roupa que o Senhor quer que nós estamos, passar esse óleo sobre o nosso corpo. Essa unção, ela precisa vir. E a unção só vem quando nós estamos prontos por dentro e por fora. Não pode ser apenas por fora, mas também não pode ser apenas por dentro. Ah, Deus sabe. Deus sabe mesmo. E Ele sabe quem está usando Deus sabe só de forma relaxada. Ah, porque a graça está. Mas o Senhor também, a Bíblia diz que Ele é um fogo consumidor. E Ele sabe quando nós podemos dar mais e não damos por negligência. E essa noite é noite de campanha. O Senhor quer nos trazer
a condição, a capacidade, a habilitação para nós continuarmos nessa corrida que o Senhor nos propôs. Há uma corrida proposta para a igreja do Senhor na terra. E essa corrida é só para aqueles que querem vencer, que estão dizendo: sim, Senhor, eu quero essa roupa. É o mínimo. Sabe por que é o mínimo? Porque eu não posso chegar a alcançar as coisas de Deus com toda aquela velha Eliette, as velhas práticas, as coisas que eu trouxe da minha vivência antes da presença de Deus. E o Senhor está dizendo: hoje é noite de se despirem do velho homem. Hoje é noite de deixarmos todas essas armaduras. Tem pessoas que elas estão armadas, tem pessoas que elas estão tão feridas que elas não se deixam ser tratadas por Deus, não acreditam mais em amizades, não acreditam mais em que existem pessoas boas usadas por Deus para nos ajudar a carregar a nossa cruz. E irmãos, porque quando o Espírito Santo estiver na terra, Ele dá a capacidade ao homem e à mulher de serem pessoas íntegras. Eu e você estamos nos esforçando. Portanto, comece a receber de Deus nessa noite essa orientação para você viver dias leves. Essa corrida não pode ser pesada. Essa corrida não pode ser sofrida. Mesmo quando a gente passa aqueles dias mais difíceis, mas é uma corrida leve que o Senhor está nos propondo nessa noite. Deixa o Senhor cuidar de você a partir de hoje. Abre o seu coração. Deixa o Senhor trazer esse óleo de alegria sobre a tua vida. Mesmo no livro de Hebreus, na carta de Hebreus, lá no início o Senhor fala que Ele nos deu um óleo de alegria. Há um óleo de alegria, de leveza que o Senhor traz sobre a sua igreja. Recebe esse óleo nessa noite. Recebe essa unção. Que o Senhor possa, nessa noite, adestrar os nossos joelhos. A palavra do Senhor diz: levantai as mãos cansadas e consertai os joelhos tosquenejantes, para aquele que vem atrás fazer vereda direita para aqueles que vêm atrás de nós. O Senhor está dizendo: eu sei que as tuas mãos estão cansadas, eu sei que teus joelhos estão vacilantes, mas não para, continua, porque o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te dar força para passar por essa corrida e você ser íntegro, e você chegar lá na frente e receber a palavra dizendo: vinde benditos do meu Pai, vinde benditos do meu Pai, venha vocês, corredores da Igreja Batista Nova Aliança, corredores do reino, vocês que perseveraram, vocês que não abriram mão da graça, da unção, vocês que não abriram mão e se despojaram de toda aquela humanidade exagerada, para que a graça de Deus pudesse superabundar na sua vida. É para isso que o Senhor está me chamando nessa noite. Ao que vencer, a recompensa será dada. Que o Senhor possa trazer esse tempo sobre a minha vida e a tua vida. Você que está nos assistindo, que o Senhor possa te guardar, que a unção, o óleo da alegria possa estar sobre a tua vida, que você viva grandes conquistas, que você termine essa corrida e possa ouvir: vinde bendito, bendita do meu Pai, possuir por herança o meu reino. E que esta palavra possa trazer consolo, perseverança e alegria ao teu coração. Deus